Saudar a todos em nome de Jesus. Bem-vindo mais uma vez a um dos nossos vídeos. O nosso propósito é ensinar a palavra de Deus, tanto encorajar os irmãos que estão caídos na fé ou em dificuldade na espiritualidade a erguer-se e a ficar firme no Senhor. A nossa mensagem de hoje trata da paciência do crente. Nós queríamos falar dessa mensagem, mas não completa. Tivemos alguns problemas técnicos, mas o Senhor instou comigo para colocar de novo na tela esta mensagem. Que Deus dê graça e vos prospera também ao escutar. O texto está em Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 até 11. O subtítulo que uso aqui como tema é a paciência do crente. Passamos a ler, versículo 7. Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Número 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. 10. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição a paciência. Tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Vamos terminar por aqui. Vamos parar aqui no 11. Esta é a palavra de Deus que queremos partilhar com os irmãos. O escritor Tiago aqui, um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz aqui uma comparação, não é? Da paciência que os cristãos devem ter com a paciência do lavrador, tanto usando aqui a paciência do lavrador, e depois neste mesmo texto ele coloca 3 itens para testemunhar a profundidade dessa paciência, que é colocar o lavrador, coloca a paciência dos profetas, que é o ministério dos profetas, coloca também a vida de Jó, não é? Como 3 itens que ele usa para segurar essa paciência do crente. Na palavra, na língua grega, que é a mesma que usaram aqui neste livro de Tiago, ou em todo o Novo Testamento, a palavra usada aqui para paciência é upemene, em grego, que significa uma resistência ou tolerância, resistir sem perder a fé até conseguir o resultado. Então é nisso que vamos falar, desta paciência upemene, que é resistência. Alguém que espera
de um resultado, mas não perde a sua expectativa, a sua paciência, a sua fé, a esperança de que alguma coisa vai acontecer. Enquanto espera, há várias tempestades que atacam e esta pessoa luta com estas circunstâncias, mas não perde a vontade de esperar até conseguir o que quer. Este é o caráter da paciência cristã que a Bíblia ensina. Existem vários tipos de paciência, mas esta é a paciência cristã. E a Bíblia, quando fala de paciência, está a falar desse tipo de paciência, upemene, que é tipo resistência, uma pessoa que resiste, ou melhor, nega desistir até alcançar os seus objetivos. Então, este 7 está a falar do agricultor, seja pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Portanto, as chuvas anteriores e posteriores, não é? As chuvas temporã e seródia. Aqui no versículo 7. A terra de Israel, né, nesta parte onde vivia Tiago, é uma terra que naturalmente tem partes desérticas, que depende de chuva. Eu acho que é diferente da terra do Egito, por exemplo, que tem o benefício do Rio Nilo, que eles usam uma agricultura de regadio, não é? Aproveitando-se do Rio Nilo. Israel não tem este privilégio. Então, realmente, os agricultores deste lugar, que até acontece muitas vezes, pelo menos aqui no nosso país, em Moçambique, acontece muitas vezes que as pessoas dependem da chuva. Então, caía a primeira chuva, os lavradores preparavam a terra e a semente, na verdade, e lançavam a semente, mas tinham que esperar a segunda chuva, não é? Para para regar aquela semente e brotar e começar a frutificar. Então, esta espera, diz a palavra de Deus, que esperava com paciência. Não esperam de braços cruzados, eles devem preparar a terra, revolver, portanto, tirar as ervas daninhas, fazer esse trabalho todo. Enquanto com paciência aguarda, portanto, a frutificação daquela semente que eles atiraram na terra. Esta explicação aqui que estávamos a dizer que o grego chamou isto de upemene, que é uma paciência do tipo esperar enquanto faz alguma coisa para não perder a fé. Portanto, o lavrador não queria perder os benefícios da semente atirada na terra, enquanto aguardava a chuva, que era muito fundamental essa chuva, ele aguardava com a paciência do tipo resistir. Portanto, enquanto trabalha para que aquela semente não seque, ele esperava para ver os frutos da semente atirada na terra. Também o 8 fala de também a paciência, sede-vos também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. É a mesma paciência, upemene. Agora o 9 diz: irmão, não vos esqueceis, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Quer dizer, enquanto esperamos, nós fazemos outras coisas que a vida cristã exige, enquanto esperamos. Não nos esperamos como aquele povo do tempo de Paulo, que tornaram-se preguiçosos porque tinham ouvido que o Senhor está à porta, então realmente tornaram preguiçosos. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, estamos a ver os últimos dias de lá até cá. Então, no tempo de Paulo, os crentes do tempo de Paulo pensavam que a tal vinda do Senhor seria breve,
Então, em alguns lugares, alguns deixavam de trabalhar e ficavam relaxados. Então, essa não é a paciência cristã. Algo que leva as pessoas a ser ociosos. Deixam de fazer tudo, cruzam os braços, que estamos à espera do Senhor que quer voltar qualquer dia de vir. Essa não é a paciência cristã. Então, aqui a paciência é que eles não deviam se queixar uns contra os outros para não serem condenados. Porque o juiz, a vinda, né? O juiz estava próximo. Então, eles deviam ser pacientes, esperando, fazendo o que é bom. Fazendo o que é bom, sem perder a fé. Portanto, esperando o Senhor fazendo o que é bom, sem perder a fé. O 10 diz, meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição a paciência, os profetas. Tomai, por exemplo, da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Temos os profetas, um profeta que posso usar como exemplo aqui é o Jeremias, o próprio Amós, quando clama, eu não era profeta, mas o Senhor me tirou lá de Machamba e disse, então vai lá em Israel, fala a minha palavra. Esses homens foram tão pacientes porque alguns profetas receberam uma mensagem para entregar que eles não tinham vivido nada daquela mensagem, não sabiam nada daquela mensagem, era uma coisa nova para eles, mas com muita paciência iam entregar a mensagem com muito amor, mesmo correndo risco. Eles tiveram esta paciência. Nós, quando falamos aqui da paciência dos profetas, podemos pensar nesta forma de ser. O profeta é um porta-voz de Deus. Às vezes recebia uma mensagem que falava de assuntos novos para ele, mas ele tinha que entregar essa mensagem com entusiasmo, com expectativa de que o Senhor é fiel, vai fazer aquilo que ele disse. Então, o profeta nem sempre sabia o que significava a mensagem que ele ia dar. Ele falava a mensagem para os ouvintes ouvir. Jeová tinha mandado, Jeová é o soberano, mandou, vai entregar a mensagem. E realmente a pessoa entregava a mensagem. Às vezes eram apedrejados ou perseguidos porque a mensagem era violenta. Estamos a falar de pessoas como Oséias, por exemplo, que até para entregar a mensagem a Israel, do amor de Deus em Israel, ele teve que correr o risco de fazer coisas totalmente difíceis, como casar com uma meretriz, não é? E uma meretriz mesmo. É uma senhora que estava lá a fazer filho com ela, mas ela tinha muitos amantes. Então, Deus queria mostrar a relação de fidelidade que teve para Israel. Mesmo Israel saindo muitas vezes para a idolatria, mas Deus sempre dizia, se queres voltar o Israel, volta para mim. Então, realmente, é um marido tolerante. Então, Deus usou o profeta Oséias para ser esse marido tolerante, portanto, na posição de Deus, e a mulher, significando a mulher adúltera, ou melhor, meretriz, significando a prostituição cultural de Israel. Então, realmente, o Senhor usou este quadro enquanto era longânimo para com Israel. E Deus diz que, então, essa paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor inclui o profeta da velha aliança. Estamos a falar desses profetas canonizados aqui na Bíblia. Então, esses profetas como Isaías teve um ano em que teve que profetizar nua e descalço, na verdade, durante 3 anos. Foi uma forma também diferente. Deus estava a fazer com que a mostrar a miséria também do próprio povo de Israel. Então, estes e outros quadros proféticos terríveis que estão na Bíblia, esses homens fizeram enquanto aguardavam o cumprimento daquelas profecias com muita paciência, e isto é o que usou o Tiago para exemplo. E finalmente aqui o exemplo de Jó, no versículo 11, diz que temos por bem-aventurados os que sofreram, visto qual foi a paciência de Jó, visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso.
Então, por fim, nós temos este grande homem do Oriente, né, o Jó, que teve uma santa paciência também, e o Senhor ressoou quando o irmão puder ler em casa o capítulo 42, é de ver que teve um fim muito feliz, Jó, apesar de ter sido um homem muito sofredor. Esta paciência, ou Open, é resistir até ter o resultado prometido por Deus. Esta paciência, Open, não requer que a pessoa que tem esta paciência, como eu descrevi aqui, paciência do crente, tenha muita confiança de que aquilo que o Senhor diz irá se cumprir. Então, o que acontece aqui nesta passagem que nós lemos? Aqui o Tiago usa 3 comparações muito fundamentais, que eu estava aqui a descrever, tanto este quadro das comparações para o que está a assistir ou ouvir o vídeo, entender de que se trata aqui. O lavrador aqui, o exemplo que dá é de esperar esses tempos chuvosos, né? A chuva serôdia temporal, que é a anterior e posterior, chuvas para regar. A primeira chuva para arar a terra, preparar a semente e lançar a semente. Então a segunda é para regar a semente, aquela planta, até dar os seus frutos. Portanto, essas 2 chuvas eram fundamentais na vida do lavrador, dos agricultores hebreus, né? E a zona era uma zona muito semideserta e realmente era necessário depender da chuva. Nós estamos a falar de alguém que espera algo, de alguma coisa de que depende a pessoa, não esperar porque quero esperar, mas esperavam porque deviam esperar. Enquanto esperavam, então não paravam, não cruzavam os braços. Deviam fortalecer os seus corações, deviam não se queixar, não é, uns aos outros, contra os outros, para não serem condenados, não é? Porque o juízo estava à porta, e no 10 ele mostra a paciência dos profetas. Já expliquei aqui o que viveram os profetas no seu tempo do trabalho. Número 11, então, por fim, a paciência de Jó. Estas 3 comparações, elas cada uma tem o exemplo de Upamene. Cada comparação aqui, cada exemplo tem o Upamene lá. A paciência cristã, a paciência do crente, não é uma paciência vã, não é esperar em vão, não é esperar sem propósitos claros, não é esperar de qualquer jeito, mas é esperar dentro de regras de espera. Deus existe certas regras de esperar. Algumas pessoas esperam, mas fazendo mal. Algumas pessoas esperam, mas pecando demais. Esperar, há regras para esperar. É esperar fazendo o bem, mas também não desistir da fé. Ter a certeza de que aquela pessoa que me prometeu, ele vai cumprir as suas promessas. Portanto, é esta grande graça que existe nisso. Eu vou esperar até cumprir, Senhor, sua promessa. Muitos desistem antes do tempo, ou desistem por pensar que o Senhor demora. O Senhor não demora, mas o Senhor quer que esperamos. Imagina se o lavrador desistisse. Então, caiu a primeira chuva e a segunda chuva talvez fale cair naquele mesmo período determinado e desiste, eu vou deixar isto aqui. Então, realmente, isso não seria nenhuma paciência do crente. A paciência do crente é não desistir, enquanto espera também, não cruza os braços, porque o Senhor fará o que vai fazer. Eu tenho explicado a tantas pessoas que começaram um projeto no Senhor e depois começa a aparecer algumas dificuldades no meio do projeto, a pessoa desiste. O Senhor não disse que largou o irmão, o Senhor não disse que aquele projeto não vai dar certo, simplesmente requer a nossa paciência. Portanto, a paciência, Upamene, é uma forma de resistência que Deus exige àquele que espera nele. Essa resistência é indispensável. Você tem que resistir até cumprir Deus o seu voto, cumprir Deus o que te prometeu. Realmente Deus não é homem nem filho de homem para mentir.
Então, realmente, se Deus não mente, se Deus prometeu, Deus falou. Estou a falar especificamente aqueles que receberam o rema de Deus, uma palavra específica de que Deus vai fazer isto e aquilo. Mesmo aqueles que não receberam o rema, mas estavam a ler a palavra de Deus, a dada altura compreenderam que aquela promessa que leu na Bíblia também faz parte, ele faz parte, esse irmão ou essa irmã faz parte dessas promessas. Então, essa pessoa pode transformar a palavra que leu, Logos, como rema. Porque, na verdade, há momentos que nós lemos uma palavra de Deus e concebemos no fundo da nossa alma que aquela palavra é para mim. Então, essa palavra que você estava a ler, que é o Logos, transformou-se em rema. É uma palavra que Deus vai cumprir, porque quando você se identifica com a mensagem, a palavra que leu, então está a receber como rema. Então, se é para ti, aguarda com paciência. Crentes, a paciência do cristão não permite que o irmão ou a irmã desista. A paciência cristã, ela insta com o irmão ou a irmã para continuar a esperar até que cumpra o Senhor, até que aconteça a primeira chuva, a serode e a temporã, então depois é que vai ter o resultado. Todos os cristãos que creem, todos os cristãos que estão firmes nas promessas de Deus, eles sabem que devem esperar, apesar de todas as tempestades que vão sacudindo a nossa vida. Nós temos a certeza de que aquele que nos prometeu é fiel, ele cumprirá a sua promessa. Realmente Deus nunca desiste de qualquer crente que confia nele, em lhe fazer aquilo que disse que ia fazer. Lavrador faz também a mesma coisa. Os profetas que falaram antes de nós fizeram a mesma coisa, mas também o nosso grande patriarca Jó fez a mesma coisa, esperou até o fim. Então, viste a paciência de Jó, então viste também qual foi o seu final. Realmente, ele teve um final feliz, esses profetas também. Apesar de que a Bíblia nos mostra que alguns até morreram na esperança, mas morreram na fé, como se estivesse vendo aquilo que Deus os prometeu. Quando nós lemos os heróis da fé em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vimos que alguns não entraram lá, mas viram de longe e tiveram esperança, alegraram-se vendo de longe as promessas que Deus fez, mas eles não entraram, alguns nem entraram mesmo em Canaã, porque depois de Deus tirar a ele do Egito, então destruiu ali no deserto alguns que não criam. Mas temos o jovem Josué, entrou lá, ele que levou Israel até lá. O próprio Moisés não entrou lá. Então realmente, mas eles morreram na fé. Se o irmão está desesperançado, está doente, está com muitos problemas, pensa que há de morrer antes daquele tempo, mora, mas não perca a fé. Isto é que estamos a tentar dizer. A fé é fundamental para que no futuro o Senhor cumpra tudo aquilo que prometeu. Há irmãos, irmãs que vão receber aqui na terra uma parte das promessas, mas uma outra parte muito essencial será mesmo na glória. Então, Deus cumprirá a sua parte porque Deus é fiel. E eu quero incentivar aqueles que estavam quase a perder a sua paciência por causa de muitos dizeres. Temos muitas informações e contra-informação aqui na Terra e nós ouvimos muitas informações da mídia acerca de muitas coisas espirituais, algumas coisas totalmente mundanas. Ouvimos muitas informações, muitas pregações. O essencial aqui é não perdermos a nossa fé, estarmos firmes, crendo que o Senhor nos fará aquilo que nos prometeu. Ele prometeu, Ele fará. Então nós temos que adquirir essa paciência cristã. Talvez na oração pedirmos a Deus que nos dê essa paciência upemene, que é do tipo resistir sem perder a fé. Por favor, resistir sem perder a fé. Encarar todos os obstáculos, enfrentar todas as batalhas, mas não perdermos a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando lemos aqui no livro de Hebreus,
11, versículo 6, encontramos essa informação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então somos nós que buscamos a Deus. Então Ele vai nos galardoar. É preciso a paciência, o upamene, que eu disse que significa resistência ou tolerância, não é? Nós vamos tolerar e deixamos que a nossa fadiga não nos afaste da vontade de Deus. Vamos esperar com muita paciência e segurança de que aquele que nos prometeu vai cumprir, porque o Senhor não é homem nem filho de homem para mentir. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Quero orar, curva a sua cabeça e receba esta oração. Eu oro pela fé, eu oro com confiança de que o Senhor te dará graça e vai te contemplar também nesta minha oração. Senhor Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus para todos aqueles que estão internados nos hospitais, para todos aqueles que estão passando momentos difíceis agora por causa desta pandemia também. Oro por aqueles que estão passando também em situações de guerra em seus países. Nós aqui em Moçambique temos a Cabo Delgado, a situação de Cabo Delgado. Oramos pela Afeganistão, oramos também pelas outras nações que estão passando momentos difíceis, Senhor. Quero acreditar que o Senhor está me escutando a minha oração. Eu oro, Senhor, para que os crentes que estão nesses lugares tenham a santa paciência, porque o que o Senhor prometeu fará. O Senhor prometeu paz, não simplesmente guerra, mas paz. E, Senhor, esta paz o Senhor dá a qualquer um daqueles que creem, daqueles que aguardam com muita paciência. Senhor, dê-nos a paciência, o upamene, para não afastarmos, lutarmos e resistirmos com fidelidade, sabendo, Senhor, que aquele que nos prometeu cumprirá tudo que nos prometeu. Faz, Senhor, com que o irmão que estiver a passar uma situação difícil em país em conflitos, Senhor, escute essa mensagem e fica também sensibilizado com a vontade de Deus e receba a paciência, o upamene, porque essa é a paciência que precisamos até que aconteça o que o Senhor nos prometeu. As promessas de Deus são sim e amém. Elas não falam para aqueles que persistem. Senhor, temos essas comparações, o lavrador, os profetas e o patriarca Jó. Esses homens passaram por dificuldades todos, mas não perderam a sua fé. Então, Senhor, até que receberam aquilo que o Senhor lhes prometeu. A promessa do Senhor é nos dar exatamente aquilo que nós pedimos. Pela paciência receberemos, enquanto resistimos, Senhor, todos os contratempos, todos os vendavais, toda a tempestade do diabo. Resistimos. Então precisamos desse tipo de paciência, o upamene, do tipo de resistência, Senhor, ou tolerância, não pecarmos e não perdermos a esperança até que o Senhor cumpra o seu propósito. Muito obrigado, Espírito Santo. Abençoa todos aqueles que estão unânime ouvindo esta mensagem e passando por dificuldades. O Senhor dará graça a esses homens e mulheres para não tropeçarem em nada. Dê graça, Senhor, àqueles que escutam, mas estão passando em momentos difíceis, para que também aprendam a esperar. Talvez falta muito pouco, o Senhor está prestes a responder às suas petições, mas este curto tempo que falta, o nosso adversário pode usar para desviar a atenção desse irmão. Eu oro, Senhor, para que fortaleça todos esses que podem estar firmes neste curto tempo que falta para não tropeçar. O Senhor está à porta e o Senhor virá também para arrebatar o seu corpo, a igreja, mas não só, também pode estar também para responder às questões pendentes daqueles que te colocaram alguma petição, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Pedimos e agradecemos, esperando de Ti que és mais sumido o coração, Rei da Glória. Então abençoa todos que estão a escutar essa mensagem para a glória de Deus, no nome sagrado daquele que vive para todo sempre, em Jesus Cristo, Senhor, hoje e para toda a eternidade. Amém.